Uso do get em inglês. Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou falar o que é o verbo to get e 7 situações onde ele é muito utilizado. Então fica até o final desse vídeo porque o último exemplo é o melhor de todos, é muito utilizado na linguagem falada e pouco explorado nos materiais didáticos. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Antes de mais nada, o que é o verbo to get? Esse verbo ele é muito popular porque ele pode ser usado no lugar de vários outros verbos, passando exatamente a mesma ideia. Exatamente por isso ele acaba sendo utilizado muito na linguagem falada, por conta desta característica que ele possui. O primeiro caso que a gente vai analisar aqui é o cenário onde a gente está falando do verbo comprar, que pode ser o verbo to buy, mas que você também pode colocar o verbo to get ali no meio. Veja alguns exemplos para a gente analisar tudo isso na prática. Where did you get this book? Onde você comprou este livro? We need to get more beer. Nós precisamos comprar mais cerveja, nós precisamos pegar mais cerveja. Perceba aqui que dentro dessa ideia de comprar, dependendo do contexto, pode ser a ideia pegar também, tendo em mente que você vai comprar algo. Então, nesses dois exemplos, a gente poderia muito bem colocar o verbo to buy de comprar, mas é muito comum você utilizar e ouvir nativos utilizando o verbo to get neste contexto de comprar. Próximo exemplo, contexto chegar. Neste contexto, você pode muito bem utilizar o verbo to arrive, que é chegar, mas você também pode usar o verbo to get neste contexto. Então presta atenção nesses dois exemplos que eu vou colocar aqui agora. What time did you get home? Que horas você chegou em casa? I need to get to the airport in 5 minutes. Eu preciso chegar no aeroporto em 5 minutos. Aqui então a gente tem dois exemplos onde o verbo to get está sendo utilizado com o sentido de chegar. Próximo exemplo, o contexto de entender. Nesses casos, você poderia muito bem utilizar o verbo to understand, que significa entender, mas é muito comum a gente utilizar o verbo to get também neste contexto. Então, eu posso muito bem chegar para você e falar: Did you get what I said? Você entendeu o que eu falei? E como resposta, você pode chegar para mim e falar I got it. Então, eu entendi. Ou você também pode falar I get it, mas nesse caso, com resposta no presente, a pergunta deveria ter sido feita no presente. Eu coloquei os dois cenários aqui de resposta porque é muito comum a gente ouvir essas expressões, essas respostas em vários contextos, mas você tem que também entender que cada uma dessa resposta ela vai estar de acordo com a pergunta que foi feita. Então, se a pergunta foi feita no passado, a resposta também vai estar no passado. Se a pergunta foi feita no presente, a resposta também vai estar no presente. Próximo exemplo, o contexto de ficar. Nesse caso aqui, o ficar que eu estou falando é no sentido de mudança de condição. Mas em que sentido? Presta atenção nesses exemplos que aí vai ficar bem mais tranquilo. I got tired after the game. Então eu fiquei cansado depois do jogo. Your English is getting better. O seu inglês está ficando melhor. Perceba aqui que nos dois exemplos o verbo to get está sendo usado no sentido de ficar alguma coisa. Não à toa vem um adjetivo após o get, porque é ficar alguma coisa, ficar melhor, ficar cansado e assim por diante. Você está dando uma qualidade dentro dessa ideia de ficar. Por isso que tem essa ideia também de mudança de condição. Ficar cansado, ficar melhor, ficar feliz, ficar triste. Em todos esses cenários você pode utilizar o verbo to get para dar essa ideia. E como de praxe, se você ficar com qualquer dúvida, coloca nos comentários, porque eu respondo ali mesmo, para que tudo isso que está sendo falado aqui nesse vídeo fique bem legal na sua cabeça. Vamos então dar sequência nos exemplos. O verbo to get também pode ser usado no sentido de ganhar ou receber. Então, o ganhar que eu estou colocando aqui é no sentido de receber, não no sentido de vencer, por exemplo, uma partida, um jogo, não. Aqui é ganhar no sentido de receber alguma coisa. Você também pode usar dentro desse mesmo contexto o verbo to get para receber de fato. Então vamos ver alguns exemplos para ver como tudo isso fica na prática. Did you get my email? Você recebeu o meu e-mail, então aqui tem essa ideia de receber. Não tem a ideia de ganhar, mas passa a ideia de receber. Eu também posso falar
I got many presents from my family. Então eu recebi muitos presentes da minha família, eu ganhei muitos presentes da minha família. Nesse segundo exemplo, a ideia de ganhar está dentro desse contexto de receber. Então, as duas frases aqui que eu coloquei passam essa ideia ou de receber ou de ganhar, e você pode utilizar o verbo to get. Nesses casos, se você utilizasse o verbo to receive, de receber, também daria certo em ambos os casos. Você pode utilizar isso no exemplo do e-mail e você também pode usar no exemplo dos presentes, que ainda assim fica a correta frase. O que acontece aqui é que o verbo to get, em todos esses contextos que a gente está discutindo, ele é muito utilizado no inglês mais falado, devido à popularidade dele. No inglês mais escrito, você vai ver outros verbos sendo utilizados no lugar do verbo to get, em muitos casos, mas também não é regra. Você também vai ver o verbo to get na linguagem escrita também. Próximo contexto: conseguir, pegar ou obter. O verbo to get pode ser usado para passar essa ideia em um desses cenários. Então, eu posso falar a seguinte frase: I will get some water for you. Então, eu vou pegar um pouco de água para você. Eu vou trazer um pouco de água para você. Enfim, dependendo do contexto, dá para a gente pensar em vários verbos em português que poderiam ser inseridos dentro desse cenário, mas ainda assim passando a mesma ideia. Vamos supor que eu estou olhando para você, eu falo, não, eu vou pegar um pouco de água, eu vou trazer um pouco de água. Então, dentro desse contexto, você pode usar o verbo to get também. He got the information he needed. Então ele conseguiu a informação que ele precisava, ele obteve a informação que ele precisava, ele pegou, enfim, em todos esses três contextos a gente tem a mesma mensagem sendo transmitida, e aqui você também pode utilizar o verbo to get para passar essa ideia. Lembrando que got é o passado do get. Eu acho que eu não comentei isso anteriormente, mas o verbo to get, ele tem essa conjugação. No presente ele fica get e no passado ele fica got. Próximo contexto, e o mais legal de todos, porque ele é muito utilizado na prática e, como comentei anteriormente, é pouco falado em materiais didáticos, ele é pouco ensinado apesar da sua popularidade, que é o verbo to get sendo utilizado no contexto de to have, no sentido de ter alguma coisa, porque você possui alguma coisa, ou ter que fazer alguma coisa, quando você tem que fazer algo. E como que ele aparece na prática? Ele vai aparecer na seguinte construção: I have got to do something. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Essa construção de have got que eu coloquei aqui é exatamente a mesma coisa do verbo to have, não tem diferença nenhuma. Essa frase que está aqui no exemplo poderia ser escrita sem o got, apenas utilizando o have, que ainda assim estaria correta, mas é uma outra variação da ideia de ter, que você pode colocar dessa maneira também. O ponto é o seguinte: na linguagem falada, é muito mais comum você ouvir as pessoas utilizando essa estrutura de uma outra forma. Como que fica? A estrutura have got, você vai contrair e fica como I've got. E, consequentemente, no inglês falado, é muito comum o americano ele tirar esse have, simplesmente omite, e agora o que você tem? I got to do something. E como que fica isso na sonoridade? I gotta do something. Então, got to, você junta e fica esse som de gotta. Exatamente aí que vem esse som de gotta, muito falado no inglês do dia a dia, em filmes, em seriados, é muito comum você ouvir esse gotta. Coloca aqui nos comentários se você já ouviu ou não esse verbo dessa maneira, porque ele é muito comum. Mas, como falei, ele é muito pouco explorado em livros didáticos, apesar da popularidade dele, que eu acho que é bem engraçado, né? Porque, poxa, todo mundo fala, mas pouca gente acaba explicando o que é esse bendito de gotta. E é justamente isso, simplesmente essa ideia de que você tem que fazer alguma coisa ou que você tem algo, né? Você possui algo. Basicamente, have got é sinônimo do verbo to have e não tem nenhuma diferença entre um e o outro, mas na prática você vai ver as duas variações, a pessoa usando simplesmente o verbo to have ou muitas vezes usando essa contração de gotta. I gotta do something, eu tenho que fazer alguma coisa. E é daí que vem essa famosa expressão gotta. E como eu sempre comento nos meus vídeos, para você aprender tudo isso, a melhor forma é você entrar em contato com o idioma, ouvir
e ler bastante para que tudo isso fique bem legal e bem natural para você. E pensando em te ajudar nos seus estudos de inglês, eu tenho um material 100% gratuito, é um e-book onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais que você já possui. O material está no primeiro link da descrição desse vídeo. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo e te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.